Paz e graça, tudo bom? Bom com vocês, né? Igreja bonita aqui reunida para adorar e louvar o Senhor, para meditar na sua palavra, coisa boa. Você que está no outro lado da tela, que chega agora também, pela nossa página no Face, seja bem-vindo também. Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite, que possamos ter momentos incríveis, possamos desfrutar da presença de Deus, do louvor ao Senhor Deus. Amém? Quero convidar aqui minha filha Sofia, minha sobrinha Jaiane, que vai nesse momento ministrar os momentos de louvores e os louvores congregacionais. E como o nome já diz, louvores congregacionais. É um momento que elas só dirigem, mas quem canta é a congregação. Toda a congregação, você do outro lado da tela também pode louvar o Senhor. Então vamos adorar a Deus? Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Continuando, vamos cantar agora A Casa é Sua. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
você, Jesus. Amém. Agora vamos ficar em pé para cantarmos Jó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus seja louvado. Quero convidar a minha mãe aqui, Maria de Fátima, para fazer uma oração nesse momento, junto com a igreja. Boa noite, igreja. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Baixamos nossas frontes para falar com nosso Deus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor Deus, diante de Ti, para Te agradecer, Senhor Deus,
por mais um dia, Senhor Deus, que passou, por mais uma noite, Senhor Deus, por mais um culto. Hoje, nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus. Dar uma ótima semana, meu Pai, na companhia de teus anjos. Pai, neste momento, Senhor Deus, peço por todos aqueles que estão precisando, Senhor Deus, de uma cura. Seja aqueles que estão no seu leito em casa, meu Pai, aqueles que estão no leito dos hospitais. Vem, Senhor Deus, com o teu poder e a tua misericórdia seja feita a tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um. Também quero te agradecer, Senhor Deus, pelas viagens que viajamos esse final de semana. Graças a ti, Senhor Deus, fomos em paz e voltamos em paz. Abençoa, Senhor Deus, cada pai de família, os estudantes, Senhor Deus, que viajam no dia da manhã em busca de água para suas vidas. Que o Senhor vá na companhia de cada um. Também peço, Senhor Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, na rua, Senhor Deus, nas drogas, meu Pai, que o Senhor venha com o seu poder e a sua misericórdia, que eles possam entender, Senhor Deus, que o que o Senhor quer, Senhor Deus, é o melhor para cada um dos seus filhos. Entregue nas tuas mãos, Senhor Deus, todos os nossos problemas, toda a nossa ansiedade. É isso que te pedimos, Senhor Deus, e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós teremos mais um louvor, né? Quero convidar aqui o irmão Naldinho, que vai louvar. Pelas vestes, né, dele aqui, eu pensei que era ele que ia pregar hoje, sabe? Ele veio aqui, não, eu já passo a pregação para você, se você quiser. Então, quero convidá-lo a vir aqui à frente. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. E antes de louvarmos, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Na verdade, é como se eu já soubesse da resposta, mas vou perguntar assim mesmo. A vocês que estão aqui, a você que está em casa, quem aqui tem problemas? Quem tiver, pode levantar a mão. Quem não tiver, amém. Quase todos, né? Quem não tem problema, isso, exatamente. E agora, quem tem problema, já levantaram, né? E mais uma pergunta. Quem já passou por alguma necessidade ou dificuldade que achou que não tinha mais saída? Que parou assim e pensou e falou, eita, agora é o fim, né? Essa música, ela retrata bem isso aí, o amor de Deus para com nós e o cuidado dele conosco. Tá bom? Quem souber, louve comigo. E quem não souber, daqui para o final, vamos aprender a louvar. Amém? Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. E o inimigo que ele fez de tudo para minha vida acabar. Que me estendeu a mão para me ajudar. Quem era esse homem? Louve comigo. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu.
Como quem me diz, vou parar. Pensei tudo está perdido, nenhum amigo ali teve pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi uma voz, é assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Louve comigo bem alto. Quem foi esse homem? Foi Jesus. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida nos deu. Mais uma vez bem forte. Jesus, só vocês louvam. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Amém. Que Deus seja sempre louvado. A paz e a graça do Senhor Jesus mais uma vez. Agradecer aos irmãos que nos assistem pela internet. O nosso irmão Antônio de Freitas, né, desde cedo já começou a acompanhar a programação. Nosso irmão José Andrade, vi que algumas pessoas tinham entrado. Você que for entrando a partir de agora, nossa saudação também nesse momento. Irmãos, nós estivemos aqui refletindo recentemente sobre a oração do Pai Nosso. Nós fizemos uma série na igreja. Acho que Eduardo chegou até a vir um desses dias. E eu analisei a oração do Pai Nosso, parte por parte. A gente falou sobre o Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração está em Mateus capítulo 6. Vocês podem aí conferir comigo, Mateus capítulo 6. E eu gostaria de focar apenas no verso 13. Diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só a parte A. 6,13. Na minha cabeça, eu tinha terminado a série. Eu não sei se isso aqui vai ser uma continuidade da série, porque eu tinha fechado a série dizendo que na última pregação, no último sermão, tinha sido o último tema da série. E depois, eu, na rádio, fazendo um programa da rádio sobre outras séries de oração que eu fiz, surgiu uma nova perspectiva desse último verso 13. Quando eu falei de livra-nos da tentação, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, eu falei num único bloco. E hoje eu gostaria de dividir. Falamos bem na última temática da oração do Pai Nosso sobre a questão da tentação. Às vezes as pessoas estão orando para Deus livrá-lo da tentação, mas está se colocando no terreno da tentação. E às vezes, muitas vezes, né, também, as pessoas estão pedindo para Deus livrar do mal e ao mesmo tempo se colocando no terreno do mal. Eu digo assim, não, Senhor, livra-nos do mal. Então eu vou arriscar a minha vida, sei lá,
pulando de paraquedas, um exemplo. Não, nada contra se você é uma pessoa que tem preparação para isso, se você, mas uma pessoa que nunca fez isso, eu quero arriscar, eu gosto de viver uma vida arriscada. E viver, de certa forma, procurando aventuras, muitas vezes desnecessárias. Então, como é que eu posso pedir que Deus me livre da morte, Deus me livre do mal, se eu mesmo procuro o mal, se eu mesmo estou arriscando a minha própria vida em certas situações, me colocando em certas situações que, em vez de me proteger de algo ruim, muitas vezes eu estou me colocando para que algo ruim aconteça na minha vida. Sim ou não? Até falei no último sermão e vou retomar agora. Tem pessoas que dizem: Senhor, livra-nos do mal, me livra da enchente, me livra da tempestade, me livra disso, me livra daquilo. Mas constrói suas casas em morros. Em muitas cidades grandes hoje no Brasil, as pessoas muitas vezes constroem suas casas perto de lugares que deslizam, que quando vem a chuva. Outros constroem casas dentro de rios. Nós até estávamos falando aqui recentemente de uma enchente que teve em Santa Cruz, né? Que levou boa parte de das casas de um determinado bairro. E hoje as pessoas construíram novamente, e ainda mais dentro do rio, construíram novamente. Lá está cheio de casas. Se tivesse de acontecer o que aconteceu naquela época, que no caso um açude estourou, né, um reservatório de água estourou, e a água, o açude de Santa Cruz já estava sangrando, então veio uma porção de água muito grande que levou as casas. Então, muitas vezes eu digo: Senhor, livra-nos do mal. Mas eu me coloco em situações que me causam mal, que trazem coisas ruins para a minha vida. Se vocês revisitarem a outra pregação, vocês vão ver que eu já falei disso antes. Mas hoje eu quero trazer uma nova indagação a partir dessa oração do Pai Nosso, quando diz assim: livra-nos do mal, Senhor. E quando acontece do mal vir, mesmo quando você não se coloca, mesmo quando você evita, tem muitas situações que tem pessoas que não procuram o mal. Tem uns que procuram, enche a cara, se embebeda, pega um veículo e sai aí nas ruas, e às vezes bate num poste, morre. Mas vamos pensar em outra situação, em alguém que não tem nada a ver com a história, que de repente é atropelado por um cara desse, irresponsável. Ele procurou o mal? Ou alguém que vai num carro e dá de encontro com outro carro que vem na contramão, na mão errada, e ele morre. Ele estava procurando o mal? E como é que isso se explica? E a verdade é o seguinte: o mal vem. O bem, como a Bíblia diz, vem sobre os justos e injustos. E infelizmente o mal também acarreta. O mal chega na casa, bate a porta de pessoas tanto que não procuram, como pessoas que procuram. Tanto de pessoas que estão orando a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, livra-nos do mal, como aqueles que não estão orando a oração do Pai Nosso. Aí eu deixei uma dúvida na cabeça de vocês, né? Porque a gente se pergunta sobre isso. A gente às vezes quer explicação. Calma, não saia daí não da tela também não, que às vezes a gente chega com essa dúvida e começa a ficar colocando coisas na cabeça. E aí, Ana? A gente não está procurando o mal, vem um irresponsável, bate numa criança, né? Naldinho até citou recentemente que lá num Bananeiras, né? Alguém parece que desapareceu uma criança de lá. E por que acontece isso? Os pais sofrendo, o sofrimento. Por que o sofrimento existe? Aí vem outra pergunta, vem outra questão, na realidade, outro dilema. Quando o mal vem,
nós queremos responsabilizar Deus, como se Ele fosse o autor do mal. E é necessário, na mensagem de hoje, entender qual é a origem do mal. Primeiramente, nós temos que entender que o mal não se origina em Deus, não tem origem em Deus, mas sim no pecado que se revelou em Lúcifer lá nos céus, quando ele cobiçou, quando ele desejou ser maior que Deus, o mal entra nele, e esse mal de querer ser igual a Deus, possuir ou deter toda a sabedoria de Deus, receber a adoração que Deus tinha lá no céu, que foi o caso de Lúcifer. Então esse pecado, ele trouxe para a terra. E ali, através de um casal, Adão e Eva, o mal se proliferou nesse planeta. Coma, você vai se tornar conhecedor igual a Deus, você vai ser igual a Ele, ou seja, o mesmo desejo que ele tinha lá no céu, ele quis agora também implantar, ele quis também colocar na mente e na cabeça de Eva, na cabeça de Adão, olha, você vai ser igual a Deus. Quem não quer ser igual a Deus? E então, eles desobedecem a Deus, eles pecam, e aí está a origem do mal no nosso planeta. O mal que se origina com o pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado, ou seja, o mal, passou a todos os homens, e por isso que todos pecam. Então, o pecado é que trouxe toda, vou usar uma expressão aqui no Nordeste, aquelas pessoas que nos assistem de fora, toda a milacria, tudo de ruim, causa dor nos filhos, nos casais, causa choro, porque a Bíblia diz que por um pecado entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Infelizmente, o mal maior que nós temos hoje é o pecado e a morte, um em consequência do outro. E a morte separa pessoas, a morte entristece pessoas. E tem pessoas que perguntam assim, já vivemos recentemente uma situação dessa parecida. Mas espera aí, tem tanta gente ruim que não morre, e tem gente boa que morre. Aí, como eu disse lá no início, o mal pode vir tanto naqueles que oram a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, como pode vir naqueles que também não oram. O mal está sobre toda a humanidade, porque por um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos os homens, todos, sem exceção. Então, se o pecado nos alcança, então o mal, ele existe sobre a terra. E por que eu vou pedir a Deus para livrar no mal? Eu vou chegar nisso aí. Se todos podem ser acometidos pelo mal. Porque essa é a diferença. Pelo menos, essa é a diferença entre o cristão e não cristão. Pelo menos eu estou orando. Pelo menos eu estou dizendo, Deus, me protege do mal, me livra do mal. E o que eu quero dizer, eu acho que vocês devem estar entendendo, é que o mal não é de Deus. O mal é do inimigo. Jesus disse certa vez, o inimigo fez isso. É o inimigo que faz tudo. É o inimigo que bota vizinho para brigar com o vizinho, é o inimigo que separa casais, é o inimigo que coloca os filhos no mundo das drogas, é o inimigo que incentiva. Então, se é tudo o inimigo que faz, e Deus não, e eu vou dar o exemplo de Jó daqui a pouco, então não é Deus. A única coisa que Deus pode fazer é fazer com que você ou passe por esse mal com a perspectiva de Deus, com a perspectiva de Jesus, com o olhar de Deus, com o sentimento de Deus, ou, se você não tiver Jesus, tem que sofrer sem Deus, e é muito pior. O que eu estou dizendo é, sendo justo ou injusto, sendo de Deus ou não, o mal vai sobrevir sobre cada um. Mas uma coisa é enfrentar esse mal, é enfrentar esse problema com Deus. Eu nem combinei com a pregação do Naldinho, ele trouxe uma canção que veio bem
acalhar com o que nós estamos falando agora. Então esse mal vai vir. Agora, uma coisa é enfrentar esse mal com Deus, outra coisa é enfrentar esse mal sem Deus. Essa é a diferença. Eu volto agora para Jó, como as meninas cantaram recentemente. Há pouco tempo. Jó. Satanás chegou para Deus e disse, olha, de onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e passear pelo mundo. Aí Deus chega para Satanás, né, e diz, vistes o meu servo Jó, homem de Deus, íntegro, verdadeiro, que não se corrompe, que me adora. Aí Satanás disse, ele faz isso, sabe por quê? Porque tu enchesse ele de propriedades, de riqueza, de ovelhas, de cabra, de gado. Tira tudo para tu ver. Tem uma coisa, gente. Cabe a Deus permitir ou não deixar que Satanás ele toque no dedo no Filho de Deus. Deus não coloca o mal não é de Deus, mas ele permite. E nesse caso de Jó, ele permitiu, disse, vá lá. Não foi Deus, não. Para, eu vou lá e vou tirar tudo de Jó. Não foi assim que o texto bíblico diz. Satanás disse assim, vá lá, Satanás, e tire tudo. As ovelhas, as cabras, os bodes. Os filhos também. Perdeu seus filhos, seus amigos, né? A canção diz. Perdeu todos os filhos. Satanás esperava que Jó ia blasfemar. Como Jó poderia ainda adorar a Deus, buscar a Deus, continuar sendo um homem íntegro e reto diante de Deus, com todo aquele mal que sobreveio na vida dele? Como? Mas Jó continuou. Satanás volta para Deus e Deus diz, olha aí, está vendo, Satanás? Foi tirado tudo dele, mas ele permanece fiel, íntegro, coração puro. Ele continua me adorando. Aí Satanás disse, não, mas é porque tu deixasse ele com saúde. Tira lá a saúde dele. Porque ele doente, ele não vai ter nem condições de abrir a boca para falar teu nome, mencionar teu nome. Ele vai te amaldiçoar, não te adorar. Foi lá, Satanás feriu ele, trouxe mais um mal na vida de Jó. Satanás, Deus só permitiu. E o que é que a Bíblia diz? Que Jó se coçava com cacos de telha, de tantas feridas e úlceras que abriram na sua pele, no seu corpo. Um homem de Deus estava fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele levava seus filhos para o caminho de Deus, orava com seus filhos, ensinava seus filhos a orar, buscar a presença de Deus. E um homem de Deus merecia aquilo. Alguém no seu tempo poderia dizer, isso aí não é um homem de Deus? Para ser um homem de Deus, eu acho que ele não é um homem de Deus, não, porque um homem de Deus não passa por um problema desse, por um mal desse. Ou a outra pessoa poderia chegar para Jó, como a mulher dele, disse, olha, mas o Senhor, esse teu Deus, né? Por quê? Porque tu honras a ele, tu adora ele, mas olha o que ele fez contigo. Como você pode dizer que é um filho de Deus? Eu passei uma situação semelhante de alguém. Às vezes as pessoas, boca de Satanás, nem sabem, né? Chegou para mim e disse, teu pai está bebendo, né? Tu está na igreja e teu pai bebendo. Como é que tu ainda está na igreja? Faz um voto com Deus. Tu disse que só vai ficar na igreja se teu pai deixar de beber. Se ele não deixar, aí você abandona Deus. Bem parecido com a história de Jó. Essa experiência que eu vivi. Ou seja, às vezes as pessoas querem colocar Deus contra a parede. E não é assim. Jó mostra que não é assim. Que mesmo estando em situação difícil, o mal sobrevindo sobre nós, nós devemos permanecer íntegros. O final da história todos conhecem, a história de Jó. Deus devolveu tudo e em dobro, né, para Jó. Ele não recuperou os mesmos filhos, mas ele teve novos filhos, ele ficou rico novamente. Não estou dizendo que é essa promessa que vai acontecer com todo mundo. E se Jó não tivesse recuperado, isso era um motivo para blasfemar de Deus? Não. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que tinha casa, que tinha isso, depois que entrou na igreja, perdeu tudo. Mas e aí? Ele não vai adorar a Deus?
ele não vai continuar servindo ao Senhor? A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não pode depender das coisas que temos, do que ganhamos. Não. O mal está sobre todos. Crentes e incrédulos. Os que oram a oração do Pai Nosso e os que não oram. A diferença é que eu enfrento o mal com oração. E o que não tem Deus enfrenta o mal sem oração. Eu enfrento o mal dizendo para Deus, livra-nos do mal. E quem não tem Deus, quem não ora a Deus, não enfrenta o mal. Enfrenta o mal sem nada, como se fosse uma folha seca que vai para onde o vento leva. E agora eu vou falar um detalhe muito importante. Se Deus responde essa oração. Mas pela forma como você está pregando, é como se Deus não fosse livrar. Então não adianta orar, livra-nos do mal, se o mal vai vir sobre mim. Aí vem a outra parte da oração do Pai Nosso, que a gente já analisou. E sabe qual é ela? Seja feita a tua vontade e não a minha. Livra-nos do mal, Senhor. Eu enfrento o mal orando a Deus para Ele me livrar do mal. Eu enfrento o mal com a oração. Agora depende dEle, permissão dEle, resolver ou não o problema. Porque alguém pode estar acamado, recentemente faleceu uma pessoa, a gente estava orando por ela, a gente poderia dizer assim, olha, a gente orou pelo homem, o homem morreu. Aí se a gente não tivesse orado, ele não tinha morrido? Ele ia morrer de qualquer jeito. Apenas nós enfrentamos a situação com oração. Mas, Deus, se fosse da vontade de Deus que ele permanecesse mais uns dias, como tem um exemplo na Bíblia de um rei chamado Ezequias, que viveu mais 15 anos, depois que ele fez uma oração. Então, de fato, Deus pode, às vezes, operar milagres, como a gente vê em filmes, como a gente vê também em testemunhos reais, de experiência de pessoas que estavam no leito de morte, que teve oração, que estava com câncer e foi curado. E Deus livrou do mal. Deus livrou. Mas foi segundo a sua vontade. Ele queria aquele momento. Agora, quando Deus faz isso, irmãos, Deus está fazendo o sobrenatural. Ele está indo de encontro às leis naturais, às leis da física. Porque o natural era a morte, porque o natural é o pecado e a morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, Romanos 5,12, e a morte passou a todos os homens. Então é natural as pessoas morrerem. Quando acontece de não morrer, é porque Deus realizou o sobrenatural. Quando ele morre, é porque Deus deixou o fluxo, segue o fluxo, ele deixou o fluxo acontecer. Ele não quis, ele só permitiu, ele deixou que o natural acontecesse. Não permite Deus deixar ou não. Bom, estou tentando chegar a uma compreensão com vocês. Não sei se eu estou usando uma linguagem difícil de compreensão, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Tem muita gente, isso é uma questão de pessoas inteligentes, de ateus que chegam a dizer que não acreditam em Deus. E eu conheço pessoas próximas a mim, professores inclusive, que dizem isso. Agora eu vi, antes de sair para cá, eu vi um pessoal num comício, lá num país desses lá do Oriente. E teve uma bomba. 40 pessoas morreram. Essa semana nós vimos também um caso de um silo que explodiu. Vocês viram isso na televisão? E matou muitos trabalhadores. E qual é a tendência de muita gente dizer, onde estava Deus ali? Eu não entendo como uma pessoa se diz ateu e pergunta e quer culpar a Deus por isso. Espera aí, se ele é ateu, não tem Deus aí não. É o natural. É consequência de erros humanos. Quando tem uma queda de um avião,
Eu assisto muito documentários de avião. Eu vejo que é uma sequência de erros e falhas humanas, inclusive mecânicos que também passam pelo humano. Aí Deus agora vai corrigir todos os erros humanos. Todas as bobagens, todas as besteiras que o homem vai fazendo, Deus vai saindo corrigindo. Então, ali, ó, fulano, é como uma criança que vai jogando os brinquedos no chão e a pessoa vai apanhando. E a pessoa, não, peraí. Não, esse brinquedo eu vou apanhar. Esse outro aqui, ele é responsável por ele. Então, Deus faz a parte dele. Agora, os seres humanos fazem muitas besteiras. Eu vou usar uma expressão aqui, não sei nem se é bom usar na igreja. Não vou usar, não. Mas você sabe qual é a expressão que eu quero usar. E não é besteiras, né? Faz muito assim, cocô, né? Cagadas, podemos dizer assim. Não é bom usar essas palavras em púlpito. E agora, quer que Deus resolva tudo? O problema do pecado, a morte, aí Deus agora... se for assim, todo mundo que for orar para um ente querido, uma pessoa não morrer, ninguém vai morrer mais no planeta Terra. É uma lógica. E a morte é natural. Cabe a Deus dar alguns anos de vida a mais, se Ele quiser, né? Ou fazer o sobrenatural, porque Deus é o Deus do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o contrário do natural. Você tem o natural, que é o da ordem das coisas. A ordem das coisas é o pecado, a ordem das coisas é a morte. E Deus vai fazendo o sobrenatural. Deus vai fazendo o extraordinário. O ordinário é o que acontece, é o que os homens fazem. O extraordinário é Deus consertando as besteiras que o homem vai fazendo. Se Ele quiser fazer, porque na oração do Pai Nosso tem um princípio: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. O Senhor quer consertar o meu erro? As minhas cagadas quer consertar? Então tudo bem. Mas se o Senhor não quiser consertar, eu vou entender. Eu aceito a tua vontade. Eu sou submisso à tua vontade. E é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, submetendo-se à sua vontade. Esse é o verdadeiro princípio da oração do Pai Nosso. Mas fica a mensagem. Eu vou convidar as meninas para cantar novamente a canção de Jó. Essa canção, ela reflete muito do que a gente falou hoje. Eu queria que todo mundo cantasse, meditando na letra dessa canção. Jó tinha todos os motivos para não adorar a Deus. Como pode ainda adorar? Como ainda pode estar na igreja pregando? Como é que pode ainda, depois do que aconteceu com sua família? Um desastre, um problema. Como pode, com as dívidas que tem, vir para a igreja, cantar? Alguém lá de fora pode dizer isso para você. Como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus, como disse para mim. Abandona esse Deus. Vai ficar na igreja. Mais uma besteira. O homem faz, aí Deus tem que consertar, né? Então assim, muitas vezes, às vezes tem situações, gente, que a gente procura. Tem situações que a gente não procura. E eu estou na condição também. E quando a gente não procura o mal, quando um acidente acontece com alguém da família que a gente ama muito, o acidente já está dizendo, um acidente é algo terrível. Mas mesmo assim, irmãos, independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Deus é Deus. Lembra daquela canção? Deus é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, se a morte vier e se a morte não vier. Ele continua sendo Deus, se o problema vier e se o problema não vier. Ele é Deus. Ele está lá. E eu vou o adorar. Vou adorá-lo. Não porque Ele me livrou do mal. Não é essa a condição que eu estou impondo para Deus. Se eu me livro, eu adoro. Mas eu adoro Deus porque Ele é Deus.
E a vontade dele, soberana, deve estar sobre tudo que eu sinto e penso. Então eu vou adorar porque ele é Deus. Eu vou adorar. Se ele der a resposta que sim ou que não, depende dele, da sua vontade. Irmãos, e não se engane, não deixe de orar ao Senhor e de achar que a oração do Pai Nosso não é uma realidade de oração da sua vida, porque algumas coisas ruins acontecem com você. É o tanto que eu oro a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, mas o mal sempre está rondando a minha casa, batendo as portas de minha casa. Tem pessoas que dizem assim, eu já perdi sei quantos irmãos, já perdi sei quantos filhos. Um dia desse foi diagnosticado um com câncer, na outra semana já morreu um com câncer, com 2 anos depois já apareceu outro. O mal parece rondar a minha casa. Eu não vejo Deus respondendo essa oração. Mas saiba de uma coisa, irmão, Ele está respondendo sim. A resposta de Deus sempre vem dizendo, vai seguir o fluxo, ou dizer, não, eu vou direcionar. Até porque às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para direcionar a gente para outras coisas. Um processo de amadurecimento, né? De busca, de renovação em Deus. Mas uma coisa que eu vou dizer, que Deus está nos livrando do mal, Valquece. O pecado. Existe mal maior que o pecado? Que isso nenhuma pessoa que não busca Deus não vai ter. Que não ora a Deus, livra-nos do mal, não vai ter. Porque ele vai viver sob a égide do pecado. Ele vai viver sob a corrupção do pecado diariamente. E nós, mesmo o pecado rodeando as nossas vidas, mas eu estou dizendo, Deus, livra-nos do pecado. Eu estou aqui, me afastando da tentação. Não deixe cair em tentação. Para que o pecado não destrua a minha família, não destrua a minha vida, não destrua o meu lar, não destrua os meus filhos. Então, irmãos, fica o princípio. Vamos continuar orando ao Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. E buscando Ele em sua santidade, toda a sua beleza. Vamos continuar buscando a sua palavra, fazer o nosso devocional. Estar diante da presença dEle. Nos cultos, procurar conhecê-lo cada vez mais. Que seja essa a sua decisão. E cantem, viu? Bem bonito, junto com as meninas que vão cantar agora. Oi. Vamos cantar novamente Jó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
pode ainda adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Bênção. Que seja essa a sua oração essa noite. Que seja essa a oração do nosso irmão José Andrade, né, Dantas, conhecido como Zé Nilton. O nosso irmão Pedro Jailson, o nosso irmão Valdson, que sempre está compartilhando. Beto, né, de Tia Teresa. Que seja essa a oração de vocês. E todos os outros que chegaram a essa live, que participaram. A você que vai assistir posteriormente. E a todos que aqui se reúnem nesse local, nesse espaço de louvor e adoração. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por ter nos trazido até aqui, Senhor Deus. Paizinho do céu, nos acolhido de forma tão especial essa noite. Nos acolhido nesses louvores maravilhosos. Nos acolhidos com essa palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito possa frutificá-la em nossas vidas, Senhor Deus. E que nós possamos entender o Teu propósito para nossas vidas, o Teu amor. E que nada seja motivo de desistir da fé, que seja motivo de te abandonar, mas que seja motivo de te buscar, te adorar e reconhecer a Tua bondade, o Teu amor para cada um de nós. Que seja essa oração, Senhor Deus, e a decisão de cada pessoa aqui reunida, cada pessoa que nos assiste pela internet. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que vocês recebam as bênçãos. Mas antes de vocês receberem as bênçãos, dizer que semana que vem nós temos uma programação especial. Sábado pela manhã a programação vai ser no colégio, viu? Porque vai ter o dia do evangélico, não vai ser aqui na escola bíblica. As crianças já vão ficar sabendo, mas é para ir todas as crianças. Vai fazer uma festa bem bonita lá. No domingo à noite, a gente retorna para a programação aqui. O sábado à noite tem um show de talentos, né? Vocês podem se inscrever e participar também. Vocês viram lá o anúncio que eu postei na igreja, né? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Agradeço a todos que vieram. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Rita. Obrigado a todos vocês. Os outros são de casa, viu? Receba do Senhor. Você também do outro lado da tela. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus
esteja em nossas vidas, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus seja louvado. Senta onde você está, faça sua meditação onde você está, faça sua oração final e estarei recebendo vocês à porta, viu?